O STF decide que criança só pode entrar no ensino fundamental se fizer 6 anos até março. Banco Central mantém taxa de juros em 6,5% ao ano. Justiça Eleitoral caça o mandato do senador José Medeiros. PCdoB oficializa a candidatura de Manuela Dávila à presidência da República. Desembargador do Paraná retira inquérito de Beto Richa das mãos de Sérgio Moro. Tribunal de Contas da União proíbe construtora OAS de firmar contratos com o governo federal. Ganhador da medalha Fields, o Nobel da Matemática, tem o prêmio furtado no Rio de Janeiro. A polêmica sobre o uso seguro dos agrotóxicos. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. O uso de agrotóxicos na agricultura é um assunto polêmico. Muitos falam no medo de doenças. Outros dizem que sem eles vai faltar comida para todo mundo. No meio do caminho estão os orgânicos. A discussão vai longe. Para colher pêssegos docinhos, o Valdir investe em vitaminas e nutrientes que vão na água que rega o pessegueiro. Uma espécie de adubo aquático. E quanto maiores as frutas ficam, mais chamam a atenção dos insetos. Nessa hora não tem jeito. Para expulsá-los só mesmo com os agrotóxicos. É uma tecnologia de custo muito alto, né? E ele não vai estar aplicando indiscriminadamente, né? Porque inviabiliza o negócio dele. Fica muito caro e ele não consegue ganhar dinheiro. Com certeza ele não tem o interesse de estar aplicando sem a necessidade. Caros e perigosos. Se não usados da maneira correta, podem ocasionar doenças graves. Mas desde que você observe todos a regulamentação de como tem que ser feito, né, o produto indicado para a cultura, a dosagem correta, observar também a carência da colheita, que é desde a aplicação até o momento que você vai colher o fruto. Então tudo isso aí você tem que respeitar, né, para que tenha segurança alimentar. O nutrólogo Flávio Madruga defende o cultivo de alimentos orgânicos. Para ele, os malefícios dos agrotóxicos vêm a longo prazo. O que mudou? Chama-se comida. A nossa comida mudou. Aquela comida caseira foi trocada por uma comida processada e com uma comida rica em fertilizantes, estabilizantes, agrotóxicos. Então, nós defendemos que se volte uma alimentação mais saudável. Para aumentar o consumo dos orgânicos, ele plantou no quintal de casa diversas espécies sem usar pesticidas. Nós estamos numa horta orgânica com mais de 20 variedades de frutas, verduras e legumes. E a ideia de fazer a gravação agora aqui nesse lugar é justamente mostrar que é possível sim plantar variedades sem uso de agrotóxicos. Aqui, por exemplo, nós temos a couve de Bruxelas. E para ela não ser atacada pelos insetos, foi plantado aqui um pé de berinjela, alho poró e pimenta. São plantas que atraem as lagartas e os insetos. Dessa forma, a couve fica preservada. Você coloca plantas nas laterais, que são plantas que atraem mais esses insetos, e eles vão lá e comem essa planta e deixam a sua produção. O problema é que a técnica não funciona nas grandes plantações. E aí o uso do agrotóxico é inevitável. Os orgânicos, por serem produzidos em escala menor e com maior demanda de trabalho, acabam custando mais caro. Muitas das vezes, o pouco que nós gastamos a mais hoje, lá na frente nós conseguimos economizar em relação ao aparecimento de doenças. Porque o que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: o que é caro é doença. O médico toxicologista Ângelo Trapé sabe dos perigos do agrotóxico, mas garante que, se usados da maneira adequada, não oferecem riscos à saúde. Se o indivíduo usar os equipamentos de proteção individuais, que são máscara, luva, né, macacão, né, botas, né, e usar na medida, na dosagem que os técnicos orientam ser utilizado, né,
as vias de absorção desse produto vão estar impermeáveis. O médico vê a tecnologia de pesticidas como um benefício para a produção de alimentos. Segundo ele, sem o uso de agrotóxicos, a produção de frutas, verduras e legumes poderia cair pela metade no Brasil. O Brasil é um dos países que tem menor área de plantio do que outros países. É o país que está em 6º ou 7º lugar em uso de agrotóxicos ou pesticidas por hectare. Né? O principal país que aplica mais agrotóxicos por hectare é o Japão. É o país que tem a maior longevidade do mundo. Com agrotóxicos ou não, o importante é se alimentar com saúde, pratos ricos em vitaminas e proteínas. E mesmo os orgânicos devem ser lavados antes de serem consumidos. Agora, do ponto de vista de segurança química, pode ficar tranquilo que pode consumir qualquer tipo de alimento in natura ou não, que eles estão extremamente seguros para o consumo da população brasileira e mundial. Hoje foi dia de retorno dos recessos em Brasília. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia destacou o compromisso do STF com o Estado Democrático de Direito e com a Constituição. Já na Câmara e no Senado, corredores vazios marcaram o primeiro dia de trabalho do Congresso pós-recesso parlamentar. Por causa das eleições, a tendência é que as casas fiquem vazias durante todo o segundo semestre. Na sessão em que retomou os trabalhos do Supremo Tribunal Federal após o recesso de julho, a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, voltou a afirmar que é inaceitável o descumprimento de decisão judicial e defendeu o compromisso do STF com o Estado democrático de direito. Para a ministra, o país vive, abre aspas, tempos de grandes preocupações. Eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar. A ministra também destacou os atuais desentendimentos entre os poderes no judiciário. O STF vem sofrendo bastante pressão nos últimos dias, principalmente após a briga pela libertação do ex-presidente Lula no início de julho. Carmen Lúcia afirmou que, abre aspas, os poderes não podem servir de pretexto para a inexistência de limites. Essa não é a primeira vez que a ministra Carmen Lúcia cobra respeito à justiça. Em evento no Rio de Janeiro, disse que vê o país dividido, abre aspas, uns contra os outros. As declarações da presidente do Supremo se dão na sequência a declarações e ações de políticos marcadas por críticas a decisões do judiciário e até ameaças de interferência na justiça. Às vésperas do início de mais um período eleitoral, Carmen Lúcia desejou que cada vez mais a democracia prevaleça no Brasil. Esperamos que o Estado de Direito, e neste semestre no qual se completam 30 anos de vigência da Constituição, que cada vez mais a democracia prevaleça no Brasil e seja construída com força por todos nós, como é da responsabilidade de todos os brasileiros, muito mais nós, servidores públicos. Aqui no Congresso, corredores e plenários vazios marcaram o primeiro dia de trabalho após o fim do recesso parlamentar. Até o final da tarde, somente 25 dos 513 deputados registraram presença na Câmara dos Deputados. E com as proximidades das eleições, a tendência é que o Congresso continue assim, esvaziado durante todo o segundo semestre deste ano. Embora faltem 10 semanas para o primeiro turno da eleição, deputados e senadores só deverão comparecer às sessões em 3 semanas específicas, o que os parlamentares chamam de esforço concentrado. Dos 35 partidos, 20 ainda deverão realizar as convenções nacionais até o próximo domingo, dia 5, quando terminará o prazo para a definição dos candidatos nas eleições. Por isso, deputados e senadores somente retornarão a Brasília na próxima semana. Segundo a assessoria da Câmara, as votações devem ser convocadas para as seguintes datas: 7 e 8 de agosto, 13 e 14 de agosto, 4 e 5 de setembro.
No Senado, o cronograma prevê votações nos dias 7 e 8 de agosto e em pelo menos uma semana em agosto e outra em setembro. Na sessão As Moscas, na Câmara, teve discurso sobre as negociações entre Embraer e Boeing. Entre as votações previstas na pauta estão a que trata das mudanças no cadastro positivo, a instalação de bloqueios de celulares em presídios e a autonomia do Banco Central. A Casa também deve analisar 4 medidas provisórias, entre elas a da reserva de 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento para caminhoneiros autônomos. No Senado, entre as pautas que devem ser votadas, estão a venda de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras, a permissão para a Petrobras transferir até 70% dos direitos de exploração de petróleo na Bacia de Santos e o marco regulatório para o transporte de cargas. O Supremo Tribunal Federal validou nesta quarta-feira uma norma que definiu a idade mínima para que crianças sejam matriculadas no ensino fundamental nas escolas públicas e particulares. Segundo a regra do Conselho Nacional de Educação, apenas os pequenos com 6 anos completos até 31 de março podem ser aceitos no ensino fundamental. O julgamento começou em maio, mas estava suspenso. Na sessão desta quarta, os ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente Carmen Lúcia se manifestaram. A votação estava empatada. O ministro Marco Aurélio entendeu que o corte etário deveria ser mantido. Caso a criança de 3 anos não complete 4 até 31 de março do ano da matrícula, garante-se o acesso à educação infantil por meio de creches. Caso a de 5 anos não alcance 6, o ingresso dá-se junto à pré-escola, artigo 30, inciso 1 e 2 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O decano Celso de Mello entendeu o contrário e empatou novamente o julgamento. De que adianta garantir-se a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, se não se assegura também ao cidadão o direito à instrução, o direito à educação. Coube à presidente do Supremo definir a votação. E Carmen Lúcia votou por manter a regra do Conselho Nacional de Educação de que apenas os pequenos com 6 anos completos até 31 de março tem o acesso garantido ao ensino fundamental. O grande problema brasileiro é não a educação, eu diria, mas a falta da educação suficiente, necessária para que a gente tenha a transformação do Brasil. E negar a uma pessoa, especialmente a uma criança, que o Brasil já negou e continua negando de maneira suficiente tantas vezes, a educação formal, é negar a ela não a capacidade apenas de exercer a sua liberdade, mas de se libertar de condições que não são aquelas constitucionalmente previstas. Mais um nome foi confirmado hoje na corrida para a presidência da República. O PCdoB oficializou hoje a candidatura de Manuela Dávila durante a convenção do partido na Câmara dos Deputados em Brasília. A confirmação frustrou os planos do PT, que chegou a cotar a comunista como possível vice do ex-presidente Lula, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. O nome da candidata foi confirmado por aclamação da convenção do partido em Brasília. Aprovado por unanimidade! Manuela, a nossa presidente da República! Manuela, para governar esse país! Manuela Dávila já foi vereadora, deputada estadual e federal pelo Rio Grande do Sul. A candidata chegou a ser cotada para vice na chapa do PT, mas os comunistas escolheram manter a candidatura própria. Ainda assim, no discurso, ela defendeu a liberdade do ex-presidente Lula e pediu unidade para a esquerda. Manuela será a terceira candidata do Partido Comunista em quase 100 anos de história. Quero cumprimentar de uma forma muito especial ao conjunto da mesa, em nome da nossa presidenta, da nossa deputada Luciana Santos. Agradecer a Luciana, a cada parlamentar, a cada militante do movimento social, a cada deputada, deputado, a nossa senadora. Agradecer ao carinho com que a nossa militância tem me acolhido
em cada um dos estados que eu tenho oportunidade de passar, conversando com o nosso povo, com a nossa gente. Para mim é um dia muito emocionante e creio que para todas as gerações que se encontram nessa tarde, nessa convenção, esse é um dia repleto de significados. Com a decisão do PCdoB, 7 nomes já estão confirmados na corrida pelo Palácio do Planalto. Além de Manuela, a disputa terá Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, do PSOL, Jair Bolsonaro, do PSL, José Maria Emael, da Democracia Cristã, Paulo Rabelo de Castro, do PSC e Vera Lúcia, representante do PSTU. E o economista Paulo Rabelo anunciou há pouco a retirada da candidatura para compor a chapa como vice de Álvaro Dias. O Podemos deverá confirmar o nome de Dias na convenção do partido marcada para o próximo sábado. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso cassou por unanimidade o mandato do senador José Medeiros, do Podemos. O político é acusado de fraudar uma ata eleitoral de 2010. José Medeiros assumiu uma cadeira no Senado em 2015 como suplente de Pedro Taques, que venceu a eleição para governo do Mato Grosso. Mas, segundo a Justiça Eleitoral do Estado, na composição da chapa, formada em 2010, Paulo Fiuza era o primeiro suplente e não Medeiros. De acordo com a acusação, assinaturas falsas na ata mudaram a composição dos suplentes. A reclamação no TRE partiu do próprio Fiuza, que apresentou como prova um vídeo de Pedro Taques dizendo que ele era o primeiro suplente. A Justiça Eleitoral aceitou o argumento de que houve uma fraude e cassou o mandato de José Medeiros. O político também ficou inelegível por 8 anos, mas ainda cabe recurso. O senador disse que vai recorrer e negou que tenha alterado a ata. Segundo Medeiros, o processo é uma mentira deslavada, com o intuito de impedir a candidatura dele à reeleição. Estão dizendo, não, por causa de uma ata, por causa de não sei o quê. Isso é conversa fiada. Isso é uma mentira deslavada. Isso é um argumento furado que arrumaram para tentar tirar da vida pública o senador José Medeiros. Eu nunca passei perto dessa ata. Nunca cheguei perto dela. Embora tentem. Não vão me fazer desistir. Essa palavra não tem no meu vocabulário. A medalha Fields, considerada o Prêmio Nobel da Matemática, foi entregue hoje no Rio de Janeiro ao alemão Peter Scholz, o iraniano de origem curda Kauthar Bikar, o italiano Alessio Figali e o indo-australiano Akshay Venkatesh. A medalha de Bikar foi furtada. Peter Scholz, professor da Universidade de Bonn de apenas 30 anos, foi um dos 4 vencedores nesta quarta da medalha Fields, considerada o Prêmio Nobel da Matemática. Ele venceu por seus trabalhos no campo da geometria algébrica aritmética. A medalha Fields é um dos maiores prêmios da matemática, se não é o mais conhecido. É um grande reconhecimento do meu trabalho e é uma grande honra. O alemão diz que o prêmio não vai mudar muito a sua vida e que vai continuar pesquisando. Segundo os organizadores, a medalha entregue ao curdo iraniano Kauthar Bikar foi furtada no Rio Centro, no Rio de Janeiro, onde a cerimônia foi realizada. O caso está sendo investigado. E veja a seguir, TCU proíbe a empreiteira OAS de firmar contratos com o governo federal. E ainda, sobreviventes da queda de um avião no México relatam milagre. O Tribunal de Contas da União proibiu a construtora OAS de fazer novos contratos com o governo federal por 5 anos. A empreiteira foi punida devido à participação em fraudes na licitação da refinaria Abreu e Lima, localizada no estado de Pernambuco. Na sessão que declarou a incapacidade da OAS, a defesa da construtora afirmou que a empresa está em um processo delicado de recuperação judicial e que esse processo pode ser afetado por essa decisão. Em seu voto, o ministro relator do processo no TCU, Benjamin Zinler, afirmou que a OAS tinha um papel central no cartel das obras da Abreu e Lima. Zinler afirmou que todas as empresas investigadas querem colaborar com o governo e disse que se o TCU fosse aguardar essas negociações para declarar a incapacidade da empresa, ele esperaria para sempre. Em 2016, o TCU havia pedido a explicação a um grupo de empresas sobre os indícios de irregularidade na obra da refinaria. Na época,
O Tribunal de Contas apontou que os ajustes de preços feitos pelas empresas resultaram em um prejuízo de 1 bilhão e 900 milhões de reais nos contratos analisados. Ainda de acordo com a investigação, o cartel de construtoras ajustavam previamente entre si quais delas iriam ganhar as licitações da Petrobras, manipulando os preços da obra. O governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União uma medida provisória que mantém o subsídio no comércio do óleo diesel de até 30 centavos por litro. A subvenção tem o objetivo de garantir o desconto de 46 centavos no litro do combustível. O incentivo será concedido até 31 de dezembro de 2018 para cobrir parte dos custos das distribuidoras. Outros 16 centavos que completam o valor total do desconto são alcançados com a redução da carga tributária de PIS, COFINS e CID sobre o diesel. A redução de 46 centavos no valor do litro do diesel nas refinarias faz parte do acordo fechado pelo governo Michel Temer com os caminhoneiros grevistas para encerrar a paralisação que durou 11 dias entre maio e junho. A subvenção para garantir a redução no preço do diesel está em vigor desde o fim de maio. O subsídio perdia a validade nesta terça. Por isso, o governo editou nova medida provisória para assegurar a redução até o final do ano. No acordo fechado pelo governo com os caminhoneiros em maio, prevê que o preço do diesel nas refinarias ficaria estável até o fim de julho deste ano. A partir de agosto, o preço nas refinarias pode oscilar mensalmente, tendo por base o valor do petróleo e do dólar. Entretanto, o desconto de 46 centavos por litro continuará sendo aplicado após esse cálculo. Desse modo, o preço do diesel poderá subir ou cair, mas o desconto permanece até o fim de 2018. O texto publicado diz que o cálculo do preço de referência vai considerar o imposto de importação do diesel. Também está prevista revisão do desconto a cada 30 dias. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, admitiu que o preço pago pelo combustível poderá subir se houver variação do preço do petróleo no mercado internacional. O subsídio que o governo garantiu aos caminhoneiros vai vigorar até 31 de dezembro de 2018. O dono do posto de gasolina, no caso o dono do posto de óleo diesel, ele recebe com 46 centavos a menos, ele tem que repassar esses 46 centavos para o caminhoneiro. O subsídio de 30 centavos no preço do litro do diesel, desde que a medida foi anunciada em maio, com validade até o fim deste ano, custará 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Esses valores foram contabilizados no Orçamento Geral da União deste ano. Após o diesel, aumenta agora a pressão para o governo reduzir a gasolina. Os deputados e senadores da oposição e da situação pressionam o presidente Michel Temer a rever a política de preços da Petrobras. Hoje é o Dia Mundial da Amamentação. Não é apenas um ato de amor, mas também de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, todo ano 820 mil vidas são salvas no mundo inteiro com um gesto tão simples e principalmente natural. Desde a confirmação da gravidez, nada ocupa mais a atenção de uma mãe do que a saúde do filho ou filha que vai nascer. Se forem gêmeos, não tem problema, tem alimentação para todo mundo. A Denise, que está amamentando a filha há 1 ano e meio, conhece bem os benefícios do leite materno. O momento da amamentação é algo que não dá para descrever, então até emociona, né? Quando pega, né, para você, então é diferente quando você é profissional e quando você é mãe, né? É muito difícil descrever como é esse processo de amamentação e falar daquilo que você sente, né? Mas as pessoas até usam o termo amor líquido, porque é isso, é um amor que você sente que é invisível, porque é uma doação. Não é para menos, além de criar uma cumplicidade entre mãe e o filho, o aleitamento, especialmente nos 6 primeiros meses de vida, é o que garante a saúde do sistema imunológico do ser humano para o resto da vida. O leite materno é o alimento produzido pelo corpo da mãe exclusivo para o bebê. Neste líquido há proteínas, nutrientes e vitaminas necessários para o pleno desenvolvimento da criança. Tem a questão também do desenvolvimento motor, arcada dentária, e sem contar
naquilo que eu considero que seja o mais positivo, no impacto mais positivo de tudo isso, que é o vínculo afetivo que essa criança desenvolve com a mãe, que é aquele momento de troca, que é aquele momento que eles estão juntos, o olhar. Então, tudo isso contribui para o pleno crescimento e desenvolvimento, tanto físico quanto psíquico dessa criança. A Organização Mundial da Saúde e o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, estimam que todo ano a amamentação salva a vida de 800 mil crianças até 2 anos de idade. Basta colocar a teoria em prática. No Brasil, menos de 40% dos bebês nessa faixa etária se alimentam exclusivamente dessa forma. Como suprir essa carência do leite materno? A principal alternativa, e eu acredito que é um recurso pouco utilizado hoje, são os bancos de leite. A Renata está na estatística de quem fez o certo e ela fala como médica e mãe. Ela amamentou os 3 filhos. Ainda amamento, tenho uma bebezinha de 1 ano e 7 meses e acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida e por eles. Então, é algo que realmente vale a pena. Não foi fácil, mas vale a pena e continua valendo. Sobreviventes da queda de um avião no México relatam os momentos de pânico que viveram. A aeronave caiu ontem com 101 pessoas a bordo. 2 pessoas estão em estado grave. Um verdadeiro milagre. Foi o que aconteceu na terça-feira com o avião Embraer 190 da Aeroméxico, que caiu com 101 pessoas a bordo. 97 passageiros e tripulantes ficaram feridos. 2 deles em estado grave, mas não houve mortes. Sim, é um milagre que estejam todos aqui. Devemos considerar isso um presente, uma segunda chance. Os passageiros narram momentos de pânico. Tocamos o solo e quando isso aconteceu, o fogo começou. O motor explodiu e saímos da pista. Foram momentos. Depois, pessoas chorando. Eu estava rezando em nome de Jesus e ele salvou nossas vidas. Tudo estava bem até que o avião caiu e todos queríamos sair. Estávamos desesperados porque estávamos nos afogando na fumaça. Segundo a Secretaria de Comunicações e Transportes, o avião se acidentou depois de decolar do aeroporto de Durango com destino à Cidade do México, com 97 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A aeronave teria sido atingida por uma rajada de vento que fez o avião descer bruscamente e tocar a terra com a asa esquerda, o que soltou as 2 turbinas. O avião saiu da pista e se arrastou por cerca de 300 metros. A maioria dos feridos saiu caminhando e apenas 49 pessoas foram hospitalizadas. E veja a seguir, taxa Selic é mantida pelo Banco Central em 6,5% ao ano. E ainda, no Mato Grosso do Sul, empresa cria cabos de energia sustentáveis. O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia, Selic, em 6,5% ao ano. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central não surpreendeu. Esta já é a 3ª vez seguida que o Copom decide não alterar o indicador. A taxa básica da economia serve como referência para todas as demais que são praticadas no mercado financeiro. E a Selic está no menor patamar desde o início do regime de metas para a inflação adotado em 1999. Ainda assim, ninguém explica uma distorção que existe no Brasil. Mesmo a taxa básica no menor nível da história, os bancos ainda cobram muito caro pelo crédito. Modalidades como o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito têm juros de cerca de 300% ao ano. Depois de amargar prejuízos, os exportadores de carne suína e de frango estão comemorando o bom resultado no mês de julho. Segundo a associação que representa o setor, as vendas de carne de porco para outros países subiram 17% na comparação com 2017, enquanto as de frango avançaram 20%, atingindo o maior fluxo mensal já registrado.
Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, o resultado é reflexo de uma rápida resposta do setor ao apoio que recebeu do governo, após os impactos negativos da greve dos caminhoneiros. As montadoras também estão festejando os bons resultados. A venda de veículos novos cresceu 7,6% em julho. Foram 217 mil unidades comercializadas. De janeiro a julho, 1.384.000 veículos novos começaram a circular nas ruas do país, um crescimento de 14,9% sobre o mesmo período de 2017. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,11% e encerrou o dia cotada a R$ 3,759 na venda. E no Mato Grosso do Sul, uma empresa cria cabos de energia sustentáveis. A matéria-prima para a produção do cabo é a cana-de-açúcar. Os criadores dessa nova tecnologia afirmam que ele é mais resistente e produtivo que os cabos comuns. Este vídeo mostra a comparação da queima de uma tubulação de cabos convencionais revestidos de polietileno e outro de cabos revestidos com o plástico verde. Onde ele emite muito menos fumaça que um cabo convencional no caso de um incêndio. Então, se ocorrer um incêndio, a queima desse material, ele permite que as pessoas que estejam no ambiente consigam sair a tempo sem intoxicar com a fumaça. O Vinícius é engenheiro eletricista. Ele explica que o novo cabo, ecologicamente correto, tem uma tecnologia capaz de melhorar a comunicação de dados, ocupando menos espaço nas canaletas. O cabo convencional tem um diâmetro de aproximadamente 6,1 milímetros. Esse cabo tem um diâmetro de 5,6. 50 cabos em uma bandeja, 100 cabos em uma bandeja. Quando você junta essa quantidade grande de cabos, essa diferença ela pode reduzir em até 25% a infraestrutura necessária para passar esses cabos. Essa característica do cabo pode ter impacto positivo para o projeto final de uma obra. Diminuindo a infraestrutura na aplicação, diminuindo ainda o tempo de aplicação desses cabos, né? O cabo de dados, ecologicamente correto e mais seguro, é uma aposta deste empresário para o mercado de Mato Grosso do Sul. Nosso estado do Mato Grosso do Sul, ele vive da pecuária, ele vive da agricultura e nada mais certo que nós vendermos um cabo ecologicamente correto produzido a partir da cana-de-açúcar. A novidade é a união dos segmentos de comunicação e eletricidade do projeto de uma obra no mesmo ramo comercial. A gente enxerga que o mercado de elétrica está indo junto com o mercado tecnológico. Todas as obras, elas precisam ter um projeto elétrico e um projeto de cabeamento estruturado. E os prestadores de serviço que vão executar essa obra, que é o nosso público-alvo, eles têm que ter esse conhecimento, eles têm que ter essa noção de instalação. E veja a seguir, TRE determina que inquérito de Beto Richa seja retirado das mãos do juiz Sérgio Moro. E ainda, Vale de Taira, no Chile, pode se tornar patrimônio da humanidade da Unesco. O desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, Fernando Penteado, determinou que o caso envolvendo o ex-governador do Paraná, Beto Richa, saia das mãos do juiz Sérgio Moro e tramite na Justiça Eleitoral. A filha do desembargador trabalha para o governo do estado e foi nomeada por Richa em 2017. A investigação apura se o ex-governador Beto Richa cometeu crimes no processo de licitação para a duplicação da rodovia PR-323, em troca do pagamento de R$2,5 milhões via Caixa 2 para a campanha de 2014. A determinação de tirar o caso da vara do juiz federal Sérgio Moro e que tramite apenas na Justiça Eleitoral foi do desembargador Fernando Penteado, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele alegou que atendeu a um pedido da defesa do ex-governador, que argumentou que a competência do inquérito é exclusiva da Justiça Eleitoral e que não há qualquer indício de prática de crime para que tramite na Justiça Comum. Mas, de acordo com o portal Transparência, a filha do desembargador, Camila Penteado, que se filiou ao PSDB em outubro de 2003, mesmo partido de Richa, ocupa cargo comissionado de assessora da governadoria desde o ano passado. Nomeada por Beto Richa, então governador do Paraná, em novembro de 2017, de acordo com o Diário Oficial do Estado do Paraná, Camila recebe um salário bruto de mais de R$7 mil.
A decisão liminar ainda precisa ser confirmada no Tribunal Regional do Paraná. A assessoria do desembargador disse que ele seguiu uma determinação do Superior Tribunal de Justiça para tomar a decisão. Já a filha dele, Camila Penteado, afirmou que não tem vínculo com o Poder Judiciário e que trabalha em uma unidade de conservação ambiental. O ex-governador Beto Richa disse que a ligação entre os fatos é uma conclusão sem fundamentos e um desrespeito ao Poder Judiciário. O número de eleitores cresceu em 4 anos, mas o de jovens aptos a votar caiu cerca de 14%. O balanço foi divulgado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. No próximo dia 7 de outubro, mais de 147 milhões de eleitores vão escolher deputados, senadores, governadores e presidente da República. O número de eleitores aptos a participar da escolha cresceu 3,14% em 4 anos. Já o número de jovens eleitores caiu 14,53%. E eles representam 0,95% do eleitorado brasileiro. A Torre Eiffel ficou fechada na tarde de hoje devido a uma insatisfação dos funcionários com a direção do monumento. Segundo os trabalhadores, a nova organização está gerando filas de espera monstruosas. Segundo a administração, o fechamento foi decidido após a suspensão das negociações com os sindicatos que ameaçam fazer uma greve na quinta-feira. É impressionante, há 28 anos que eu espero para vir aqui e hoje está fechada. Vou ter que voltar amanhã. Mas não me parece justo com os turistas que vieram de tão longe. Eu vim da Venezuela para ver a Torre Eiffel. Desde o início de julho, 50% dos ingressos podem ser comprados pela internet. Os turistas podem reservar o horário da visita e também há elevadores específicos para cada tipo de ingresso. Com isso, os elevadores para as entradas compradas online muitas vezes ficam quase vazios, enquanto que as pessoas com ingressos comprados na bilheteria precisam esperar até 3 horas para subir. Pedimos que o sistema seja adaptado, permitindo o acesso pelas 2 entradas para a pré-venda, com filas separadas, com acesso prioritário para os clientes com ingresso de internet e completaríamos a entrada nos elevadores com vendas diretas, o que evitaria filas desproporcionais nos elevadores. A Torre Eiffel, que recebeu mais de 6 milhões de visitantes no ano passado, é um dos lugares mais visitados de Paris. Em abril, ficou fechada durante vários dias devido a uma greve dos funcionários. O Vale de Taira é o centro da arte rupestre no Chile. As rochas, marcadas pelas pinturas de pessoas que já praticavam o pastoreio na antiguidade, podem transformar o lugar em patrimônio da humanidade da Unesco. O Vale de Taira, no deserto do Atacama, no norte do Chile, esconde um tesouro arqueológico. Um tipo de galeria, céu aberto, a mais de 3.000 metros de altura, com pinturas em rochas feitas por pastores e andarilhos há quase 3 milênios. Essas pinturas rupestres foram descobertas em 1944 pelo arqueólogo sueco Stig Hedin. A idade delas é estimada entre 2.400 e 2.800 anos. Arte rupestre basicamente é o que nós chamamos período formativo. Esta arte rupestre é basicamente o que chamamos de período formativo, quando as pessoas tinham domesticado as lhamas, desenvolvido a agricultura no oásis e nos vales. Já viviam em aldeias e não em acampamentos, como os caçadores que vieram antes delas. Como os caçadores que de antes, não? A grande protagonista das pinturas é a lhama, que era a principal fonte de riqueza dos habitantes do deserto mais árido do mundo. Para os arqueólogos, trata-se de um ritual de pastores para fazer os rebanhos crescerem. A comunidade indígena do Atacama vê essas pinturas como um testamento dos antepassados. Antes a gente, meus abuelos diziam, não sabia ler, certo? Não sabia escrever. Na época dos meus avós, as pessoas não sabiam ler nem escrever, então eles seguiam os testamentos que os antepassados nos deixaram. Por isso nós criamos lhamas até hoje, e se você olhar as pedras, sempre há lhamas desenhadas. Pedra sempre há llamos dibujados. O primeiro que há são llamos. A comunidade quer fazer do lugar um destino turístico bem regulamentado e sustentável. O arqueólogo deseja transformar o Vale de Taira em um patrimônio da humanidade da Unesco. O Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.